Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, hoje vamos falar de uma mulher na qual eu me identifico muito, uma mulher que, em homenagem a ela, eu tenho esse nome. Vamos falar de Lídia. O texto base que nós vamos usar está em Atos, no capítulo 16, a partir do verso de número 6 até o verso de número 15. E depois ela é mencionada novamente no versículo 40. E somente nesses textos, essa mulher é mencionada, apenas em 3 versículos ela é mencionada, mas a sua história é de extrema importância, é totalmente relevante para a igreja do Senhor Jesus. Esta mulher Lídia. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, quando ele ia para a Ásia, queria continuar indo para a Ásia, mas aí ele teve uma visão de um homem vestido como um macedônio, olhando para Paulo e dizendo: atravessa o mar e vem nos ajudar. Atravessa e vem nos ajudar. Versículo de número 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, e vem nos ajudar. Naquele momento Paulo entendeu que era o próprio Deus que o estava inspirando a passar para a Macedônia. A Macedônia não estava nos seus planos. Ele ia continuar sua viagem pela Ásia, como ele já vinha fazendo, e não estava nos seus planos ir para a Macedônia. A Macedônia era a primeira cidade da Europa, e não estava nos planos de Paulo, a primeira região da Europa, e não estava nos planos de Paulo para passar para aquele lugar. Porém, o próprio Deus, o texto nos diz que foi o Espírito de Jesus, o próprio Jesus aparece para Paulo, em espírito, diz a Paulo que impede a Paulo de passar para ali, revelando a ele aquele macedônio pedindo ajuda, aquele macedônio dizendo: atravessa e vem nos ajudar. E então naquele momento a viagem de Paulo mudou totalmente o sentido. Versículo 7 nos diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, que era temente a Deus, obediente à voz do Senhor e que recebia comandos do Senhor, como ele deveria agir, entendeu naquele mesmo momento que o Senhor o estava mandando ir para a Macedônia. Chegando ali na cidade de Filipos, ele chega primeiro no porto. O porto ficava aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Filipos, e ele vai até Filipos como Deus orienta o seu coração. Filipos era a cidade principal. Aqui também o texto nos informa que dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias. Então ele vai para essa cidade, que era a cidade principal. Porque qual era a estratégia de Paulo? Paulo, geralmente, ele anunciava o evangelho nas capitais. Ali nas capitais, pessoas se rendiam a Cristo, pessoas entregavam sua vida a Cristo, e essas pessoas se tornavam responsáveis por espalhar o evangelho nas outras regiões daquele local, como nós dizemos aqui no Ceará, nos interiores. Então, por exemplo, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. A cidade de Colossos foi colonizada, foi levado o evangelho pelos irmãos que haviam entregado a vida a Cristo através da vida de Paulo. Então, Paulo tinha esse ministério. Ele pregava nos principais lugares, nos grandes centros, nos locais urbanos. Assim, o evangelho se espalhava e alcançava toda aquela região. E Paulo ficou alguns dias na cidade de Filipos, descansando, provavelmente da viagem. E depois ele recebe informações que ali naquele lugar havia um local próximo ao rio. Esse rio também não ficava dentro da cidade, ele ficava 3 quilômetros distante um pouco da cidade. E eles receberam uma informação, o texto deixa assim subentendido, ele recebe uma informação que no rio
as pessoas se reuniam para orar. Por quê? Porque naquele lugar não tinha sinagoga. Porque para ter uma sinagoga em um lugar, precisava que tivesse pelo menos 10 judeus piedosos, 10 judeus tementes, 10 judeus cumpridores da palavra. Então, para que tivesse uma sinagoga, então o texto nos deixa indicado que ali naquele lugar também não havia muitos judeus, não havia judeus, porque se houvesse judeus comprometidos, pelo menos 10, haveria uma sinagoga. E ali como não havia uma sinagoga, as mulheres, talvez os homens também, a Bíblia não informa, fala apenas das mulheres, iam para o rio para orar. E entre essas mulheres estava a nossa personagem de hoje, Lídia. Lídia é conhecida por todos como uma vendedora de púrpura. Durante muito tempo, muitos séculos realmente, as cores não faziam parte do cotidiano das pessoas. Cores como eu estou usando aqui um salmão, com um vestido estampado, essas cores não faziam parte do cotidiano das pessoas. As roupas, ou elas eram brancas, porque eles descobriram a maneira de branquear, de clarear os tecidos, ou elas eram um tom de terra amarronzado, que era o que eles conseguiam colocar como cor. E a base desses tecidos era a lã, que era extraída das ovelhas, eram pelos de cabras, eram peles de animais, e as de origem vegetais eram feitas de linho e muito mais tarde de algodão, mas no princípio mesmo eram apenas de linho. E com o passar do tempo, as pessoas foram aprendendo a fabricar diversos tipos de tintura. Essas tinturas extraídas de algumas coisas que eles conheciam. Por exemplo, sabe por que a túnica de José chamou tanta atenção dos seus irmãos e causou tanta inveja nos seus irmãos? Porque todos os outros tinham roupa da mesma cor. E Jacó fez uma túnica diferenciada para José, uma túnica com várias cores. Provavelmente Jacó empregou muito dinheiro para comprar os materiais necessários para ele fazer essa túnica para José, porque não tinha como tingir, eles não tinham como ter tecidos de cores, e para ele fazer aquela túnica diferenciada, que a Bíblia faz questão de dizer que era de várias cores, ele deve ter gasto muito. Então aqueles filhos se sentiram desvalorizados por essa ação de Jacó, que supervalorizou José quando faz essa túnica diferenciada. Então isso tinha muita importância para aquele povo, porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje, que nós vamos numa loja de tecidos, encontramos um leque de diversas cores, uma mesma cor tem diversas tonalidades. E nós temos essa opção de escolher todas as cores. Eu que amo cor, amo vermelho, gosto muito da cor vermelha. Temos muita facilidade hoje de comprar tecidos de várias cores, mas naquele tempo não era assim. Havia uma grande dificuldade para ter cores nos tecidos. E mesmo quando eles começaram a desenvolver essas tinturas para colocar nessas roupas, por exemplo, o carmim era extraído de insetos. Eles, de alguma forma, conseguiram tirar dos insetos uma substância que dava a cor carmim a alguns tecidos. O rosa, eles conseguiam extrair das romãs. Eles conseguiam tirar o rosa das romãs. O amarelo, eles conseguiam tirar do açafrão, que era um tempero muito vasto no Oriente Médio até hoje. E o púrpura, que ia do vermelho bem escuro até o roxo bem escuro, era extraído de um molusco, que esse molusco só se encontrava no Mediterrâneo, na região que Lídia morava, que Lídia nasceu, que Lídia era de lá, que era um molusco chamado murex. E desse molusco eles extraíam a cor púrpura. Lídia, ela era uma comerciante, uma vendedora no ramo da púrpura. A púrpura era esse tecido que era tingido com esse
com essa substância extraída desse molusco, e ele ia do vermelho bem escuro, aquele vermelho que hoje nós chamamos de vinho, de marsala, ele ia desse vermelho até o roxo bem escuro. E essa cor, esse tecido, só era permitido usar os reis, os oficiais romanos, os sacerdotes muito ricos e alguém que fosse muito rico e tivesse comprado algum título. Aí ele tinha condições de usar essa cor. Então, por causa disso, ele era um tecido caríssimo. Muito, 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 muito caro. Porque só essas pessoas de muito poder aquisitivo tinham condições de usar esse tecido. E Lídia, ela era dessa cidade de Tiatira, a região de Tiatira, ela era de lá de Tiatira. Tiatira ficava numa região chamada de Lídia. Por isso não se sabe ao certo se Lídia era o nome dela realmente ou apenas uma referência à cidade. Como aqui no Brasil, por exemplo, nós moramos um bom tempo em Manaus e como nós somos cearenses, muitos dos colegas de trabalho do meu esposo o tratavam por Ceará. Chamavam Ceará, o Cearazinho, fazendo referência que nós éramos do Ceará. Então não se sabe se Lídia era o nome dela realmente ou se Lídia era uma referência à cidade de Lídia. Porque era uma região chamada de Lídia, que era formada por Sardes, Tiatira, Filadélfia, Esmirna e Éfeso. Essas cidades formavam a região Lídia, de onde Lídia era. Ela era da cidade de Tiatira. Tiatira era um centro comercial, um centro de negócios muito evoluído para a época, no qual eles aprenderam a desenvolver a arte do tingimento dos tecidos, inclusive da púrpura, que era raríssima, só eles tinham essa arte de tingir os tecidos púrpuras, de fabricarem esses tecidos púrpuras. E também eles eram hábeis na prática de fazer cerâmica e instrumentos de cobre. Objetos de cobre, utensílios para casa, copos, coisas de cobre. Eles tinham essa arte ali na região de Tiatira. Ficava na região de Lídia, como eu já disse para vocês. Por isso o nome dela faz referência. Ninguém sabe se o nome dela era realmente Lídia, porque a Bíblia não informa, ou se isso é apenas uma referência à cidade ou à região de Lídia, onde ela nasceu, na cidade de Tiatira. Paulo fez 3 viagens missionárias pelo Oriente Médio e parte da Ásia e o sul da Europa, que foi o começo da sua segunda viagem, que é exatamente essa viagem que começou no sul da Europa. Paulo encontrou-se com Lídia nessa segunda viagem. Lídia era uma comerciante que muitos acreditavam ser uma representante comercial. Muitos acreditavam que ela não era apenas uma simples vendedora. Ela era uma representante comercial de Tiatira, na cidade de Filipos. Muitos acreditam nisso. Portanto, ela era uma mulher bem relacionada, já que o tecido só era usado por nobres, oficiais, reis, sacerdotes. Então, com certeza, para Lídia vender esse tecido, ela tinha um bom relacionamento com pessoas da alta sociedade. Então, ela era uma mulher bem relacionada com a alta sociedade filipenses. Lídia tinha uma ótima situação financeira. Os tecidos de púrpura eram caríssimos, como eu já disse aqui. Portanto, Lídia tinha uma ótima fonte de lucros, uma excelente fonte de lucros. Lídia era uma mulher independente. Nós vemos no texto que ela estava ali no rio. Ela estava ali junto com as mulheres que estavam em oração. E nós vemos no texto que ela era uma mulher independente. O texto nos informa que a gente não tem como saber se ela era solteira, uma solteirona, ou se ela era viúva. Muitos dos historiadores acreditam que ela era viúva, dada a liderança que ela exercia na sua casa, para os seus funcionários, para os seus empregados, para os seus parentes. Lídia também é identificada como uma mulher
temente a Deus. O texto diz que ela era temente a Deus. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falávamos às mulheres que ali haviam concorrido e estavam orando. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então a Bíblia nos informa que Lídia era uma mulher temente a Deus. Essa característica que Lucas faz questão de colocar no texto, que ela era temente a Deus, não significa que ela era convertida. Significa que ela era uma mulher que admirava o Deus de Israel, que admirava as coisas do povo dos judeus, e que ela provavelmente, se já não era uma prosélita, ela estava se tornando uma prosélita. O que é que significa isso? Ela estava se convertendo ao judaísmo, mas não ainda ao cristianismo e a Jesus. Mas ela era temente a Deus. Então, ser temente a Deus não é suficiente. Quantas pessoas nós conhecemos nos dias de hoje que falam de Deus, que Deus está na boca delas o tempo todo, tudo é Deus. Deus abençoe, Deus me livre, Deus me guarde, Deus está comigo, mas parece que o coração não tem um lugar para Deus estar entronizado nesse coração. Então, ser simplesmente temente não é suficiente. Nós precisamos deixar que Deus conduza a nossa vida. Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida e transformar toda a nossa maneira de ser. Lídia era temente a Deus. Ela era temente, mas precisava de algo mais. Apesar dela, o texto nos parecer dizer que ela era uma prosélita ou uma simpatizante, ela ainda não conhecia as coisas do Messias, mas com certeza, como ela estava reunida em oração com aqueles judeus, ela ouvia falar do Deus de Israel, e ela ouvia falar do Messias, ela ouvia falar das promessas de Deus, ela ouvia falar dos propósitos de Deus. Então tenha interesse em saber sobre as coisas de Deus, como teve Lídia. Então Paulo, depois de uma grande viagem, quando ele chega em Filipos, primeiro ele descansa um pouco, passa alguns dias, o texto nos informa que ele passou alguns dias ali, provavelmente descansando, fazendo reconhecimento da área, e parece que ele tem informações que havia essas mulheres que se reuniam para orar ali, e ele vai para ali, para aquele lugar, quebrando outro paradigma que muitos dizem que Paulo era machista. Se Paulo fosse machista, ele não teria ido para aquele rio, concorrido para aquele rio, para falar para mulheres que ali estavam reunidas e orando. Paulo era um homem de Deus, e como homem de Deus, ele não fazia distinção entre homem ou mulher, ele sabia valorizar o ser humano. Aleluia, glória a Deus. Então ele vai ali para aquele rio. O rio que ele vai é o rio chamado Gangites, que fica entre 1,5 km a 2,5 km do centro de Filipos, onde ele estava provavelmente hospedado. E ele vai para aquele rio. E ali estão essas mulheres reunidas num sábado. E agora eu digo para você uma coisa. Lídia num sábado, como uma vendedora, como uma empresária, o sábado ali naquela região diferente das regiões judaicas, onde no sábado se parava tudo para adorar o Senhor, era o dia do centro do comércio, era o dia que o comércio estava mais agitado, porque era dias que chegava barcos, chegava navios, e ali o comércio estava a todo vapor. Mas Lídia, mesmo sendo uma empresária, mesmo sendo uma vendedora, ela entendeu que existe coisas mais importantes do que apenas o trabalho. E Lídia para no sábado. E Lucas faz questão de dizer que no sábado, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas vão até ali e começam a apresentar o evangelho de Jesus àquelas mulheres que estavam reunidas naquele lugar. E uma daquelas mulheres era Lídia, a vendedora de púrpura, que naquele dia ela para tudo para se dedicar a ouvir, a orar, a buscar o Senhor, entendendo que a vida é muito mais do que trabalho. Nós precisamos parar no nosso dia, nós precisamos
todos os dias tirar uma pequena pausa, fazer o nosso devocional, buscar ao Senhor. Eu costumo dizer que esses devocionais é o local onde nós recarregamos a nossa bateria. Muitas vezes nós usamos o celular o dia todo, quando é de noite o celularzinho apaga, acaba a bateria, porque precisa recarregar. Nós precisamos nos recarregar na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. E Lídia entendeu isso, que mesmo sendo uma empresária, ela poderia ter aproveitado o sábado para fazer bons negócios, para ir num chá na casa das mulheres ricas e ali continuar apresentando as novidades dos seus tecidos, ou ela poderia está indo em algum encontro comercial para estar vendendo seus produtos, mas não. Lídia para e vai para aquela beira de rio. Não tinha um templo, não tinha uma sinagoga, não tinha um lugar, mas tinha uma beira do rio, onde mulheres se reuniam para orar, e ela estava ali junto com aquelas mulheres para orar. Lídia ainda nem conhecia Jesus, mas ela já escolheu a melhor parte. E eu vou parar com vocês por aqui, mas ainda essa semana nós vamos concluir a história de Lídia, que é uma história linda, uma história empolgante, que enche o nosso coração de alegria e que nos ensina a fazer boas escolhas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que você seja como Lídia, temente ao Senhor, e que escolhe a melhor parte, que deixa tudo para estar aos pés do Senhor, reabastecendo as suas baterias. Crie o hábito de fazer o seu devocional diário. Crie o hábito de ler a Bíblia diariamente, de orar diariamente, de louvar a Deus diariamente. E você vai ver que você terá muito mais êxito em tudo que você for fazer. Você estará muito mais renovado para executar todas as tarefas que você precisar no seu dia. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.